quatro grandes espíritos, a emancipação da alma. Vamos começar dando uma recordada no terreno que nós estamos pisando. Todas as palavras terminadas em ismo, vocês conhecem? Fascismo, capitalismo, budismo, catolicismo, todas as religiões, protestantismo. Vejam bem, Givaldismo, chiquismo. Inclusive, além de filosofias, teorias, doutrinas, religiões, movimentos sociais, artísticos, comportamentos, as coisas mais estranhas podem se tornar ismos, né? Se tornar costumes, correntes de pensamento, motivos de pessoas formular alguma teoria, alguma ideia, assim, né? Em geral, é um conjunto de ideias que interessam alguém. Qual é o significado dele? Originalmente, lá no grego, tomar partido de alguma coisa, imitar alguma coisa, era um islamismo, por exemplo, era tomar partido do Islã. Fascismo, tomar partido do pessoal que trabalha pela força do feixe. É interessante isso do imitar, né? Porque nos ismos tem os pessoal do cristianismo, né? No espiritismo tem também um pouco isso, né? O modelo é Jesus, tá? Seguir, imitar. É também a imitação do Cristo, né? Que é muito uma coisa assim, né? O espiritismo é um desses ismos que se fundamenta no espírito e nas suas manifestações. Não só por tratar de espírito, mas também por ter se gerado a partir de informações de espíritos. No espiritismo, nós já estamos acostumados a falar no princípio espiritual. O universo é formado por dois princípios de espírito, princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e o princípio material. A união dos dois é que nasce a matéria e nascemos nós, que somos espírito, e podemos dizer que somos seres inteligentes na criação, que povoam o universo, além do mundo material. Aí, como português é interessante essa diferença, né? Sempre super Kardec, em determinado ponto da obra dele, no Livro dos Espíritos, né? O seguinte, ele vai começar a escrever, quando ele escreve espírito com letra maiúscula, ele está se referindo a esse princípio espiritual do universo, esse princípio inteligente do universo através da matéria. Minúscula, o espírito, minúscula é o princípio espiritual. E quando ele está falando em espírito, com letra maiúscula, aí ele está falando esse princípio espiritual já individualizado no ser. Né? Somos nós, encarnados, cada um de nós é um espírito, encarnado com letra maiúscula. Essa união do espírito, com letra maiúscula, com a matéria, é o que nós chamamos de encarnação. E o processo por que o espírito passa é a reencarnação, porque ela se repete muitas e muitas e muitas vezes. Então, temos espírito e corpo, isso aí, o espírito, quando se manifestando através de um corpo, ou quando ligado a um corpo que ele produziu, ele é chamado de alma. Então, vamos perguntar, por exemplo, quando eu falo, eu fui a algum lugar, qual é a diferença de dizer meu eu foi a algum lugar? Alguém costuma falar assim, o meu eu? Mas, no entanto, o que ele está falando? Eu, Leonardo, aqui, sou o quê? Quem é que está falando aqui? É o corpo ou é o espírito se manifestando através desse corpo? Os dois. E, comumente nós dizemos eu, se referindo ao espírito, ou nós dizemos meu espírito? Acho que é Nossa, assim
o meu espírito? Porque é eu mesmo. Quer dizer, apenas todo mundo me conhece pela manifestação física do corpo, mas é o próprio espírito que está ali se manifestando, ligado àquele corpo por toda essa encarnação. E o que se entende por emancipação da alma? Essa ligação do espírito ao corpo, ela não é, ainda não, ela não é uma coisa rígida, ela não é uma coisa que não tem alterações nenhuma, onde o espírito está simplesmente preso ali até o instante da morte. Né? Voltei um pouquinho aqui nesse ponto da emancipação. Não, vai ser assim. Tem que lembrar o seguinte. Kardec era um pedagogo, ele era um professor, né? Então, a grande preocupação dele era usar termos que todas as pessoas fossem entender, ou fechar os termos de alguma forma, né, para a gente poder. Porque, tipo, se pegar a alma, se pegar a Bíblia, vai ter uma interpretação, se pegar outros livros, vai ter outra interpretação. Então, o Kardec tenta ser bem específico, ou o mais específico que ele pode, né, dentro das circunstâncias. Então, ele considera, já no começo do livro dos Espíritos, que a gente viu, o ser humano encarnado como ser uma formação trina. Eu tenho espírito, eu sou espírito, como o Leonardo falou, eu sou a consciência. Eu tenho um perispírito, que é um corpo espiritual, fluídico, energético, né, me envolve, e eu tenho um corpo físico. Então, quando eu tenho nesse conjunto, espírito, perispírito, fora a atmosfera espiritual e corpo físico, e eu pego duas partes deles, que é o espírito e o perispírito, eu tenho uma alma. Uma alma encarnada, né? A alma encarnada dentro do corpo físico. Essa soma de espírito e perispírito. Eu tenho o corpo físico e ligado, o espírito está ligado ao corpo físico através desses fluidos energéticos, através dessas linhas energéticas do perispírito. Alguns chegam a dizer que é célula a célula, porque cada célula viva nossa, ela tem ali um princípio vital, né? Ela tem uma ligação energética com o perispírito. Tanto que o desencarne, né, a forma final da encarnação, é justamente esses laços fluídicos se soltando, célula a célula que vai morrendo dentro do desprendimento do próprio perispírito. E o corpo desencarna definitivamente. Bom, não adianta, que é bem o assunto, né? Bom, a emancipação da alma, então, é o que acontece por o espírito não estar completamente preso ao corpo, constantemente preso ao corpo, é que ele tem instantes de uma certa liberdade com relação ao corpo. Ele pode se mover, ele pode ter uma vida própria, enquanto o corpo justamente está no sono. Durante o sono, a alma não repousa como o corpo. O espírito jamais fica inativo. O espírito não tem matéria, ele não tem o que repousar, não tem o que refazer, como nós temos que fazer durante o sono. Né? Nosso organismo todo se refaz, se reconstrói, aprontando para outro dia. Né? É pelos sonos que podemos trabalhar a liberdade do espírito, ou a emancipação da alma. Adormecido o corpo afrouxa os seus elos que oprendem ao espírito, que assim dispõe de mais faculdades do que ele estava de vigília. O espírito, sempre que se manifestar ou tomar contato com o ambiente, através do corpo, ele só fala através dos cinco sentidos. E especificamente através do tato, do olfato, da visão, Então, já quando sai do corpo, nesse estado de liberdade relativa, as percepções dele são maiores, mais amplas do que quando ele está acordado no corpo. O espírito tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro. Pode comunicar-se mais facilmente com os outros espíritas, seja deste ou de outro mundo. É ampla a liberdade que o espírito goza, sem nunca se separar completamente do corpo. Isso aí seria a morte. Né? Pergunta. Os sonhos mais agradáveis
agradáveis, mais bizarras ou incoerentes podem ser lembranças de lugares e coisas vistas e vividas nesses instantes. Ou lembranças, às vezes truncadas de outras vidas e encarnações passadas. Quer dizer, o que nos chega pelo sonho, o que nós lembramos e sonhamos, nem sempre é tudo o que sonhamos, né? E muitas vezes chega fragmentariamente na nossa mente o que aconteceu, o que nós vimos e vivemos durante o sonho. Isso tem tudo, né? Quando a pessoa vê o sonho, vê o futuro, como é que é sonhos Premonitório. Isso é interessante, pessoal. Mas como assim eu vou ver o futuro? Se o futuro não aconteceu ainda, uma coisa que geralmente as pessoas ficam nessa. O que vocês pensam sobre isso? Eu não sei quando é que a gente sai completamente, né? A pessoa assim, fica só no espírito. Embora faça isso por outras vezes. Mas é que assim, o completo, quando tem a separação completa da alma do corpo, quando tem a morte, o desencargo, essa separação completa. Sempre que o espírito se afasta do corpo físico, né, sempre que a alma tem essa aproximação, laços fluídicos continuam ligando, laços energéticos continuam ligando o perispírito àquele corpo físico que está encarnado. Né? Alguns chamam, em outras correntes, no Kardec não tinha nessa época, né? Não chegou a usar esse termo, mas eu já tinha ouvido o cordão de prata, fio de prata, que as pessoas veem em outras tradições. Né? É a visualização desses fios de energia, dessas linhas de energia, ligando o perispírito ao corpo físico quando o espírito está afastado. É como se fosse um fio de prata, um fiozinho de prata ligando a pessoa ao espírito, ao seu corpo. Os livros do isso usam bastante, eu já vi essa tecnologia cordão de prata para se ligar, se referir a essa ligação entre o corpo e o perispírito que está viajando. Essa questão do sonho premonitório, imagine só, vocês estão andando numa rua e vem uma situação que quase dá um desastre, uma batida de carro, alguma coisa assim. Quer dizer, vocês podem ver aquilo e estava tão assim, pronto para acontecer, mas não aconteceu, mas aquilo ficou marcado. O espírito, quando tu vê uma coisa, e embora não tenha visto tudo, tu pode ficar pensando que aconteceu realmente aquela batida, quando não aconteceu. Porque o espírito que assistiu a uma coisa que chocou, mas ele acorda, ele pode achar que aquilo que o chocou realmente aconteceu, até além do que ele viu. Mas ele sente que aquilo ali podia ter sido. Então, não é uma visão exatamente, mas é aquela convicção, aquele convencimento, aquela certeza, ou a possibilidade, sei lá, de que tivesse acontecido realmente. E muitas vezes os sonhos premonitórios acabam não. Você pensa que alguma coisa aconteceu, então pensa, vai acontecer. Não, nem sempre. O sonho premonitório real mesmo, né? É muito raro. Não é em todos os sonhos, né? Mesmo as pessoas que eu tiveram, uma vez eu mesmo não tinha lá, meus 13 anos de idade, eu tinha um sonho assim. Depois, mais, uns duas vezes na minha vida, alguma coisa que eu sonhei e voltou a acontecer, né? Mas tem a ver com o nível de emancipação da alma. O Kardec usava uma metáfora muito boa, a imagem. Imagina assim, imagina que tem uma montanha e você está no topo da montanha. E lá embaixo da montanha tem um caminho. E aí você está vendo o caminho lá, ali tem uma floresta, ali tem um rio, tem uma pontezinha, olha, tem uns bandidos escondidos ali atrás daquelas pedras que passa. Depois tem mais um acidente na estrada lá para frente, e depois tem a cidade. É o único caminho que tem. E daí a gente está lá em cima do topo da montanha, você está vendo que um viajante acabou de entrar no caminho. Então, mais ou menos, tu tem uma visão geral de todo o sistema de causas e efeitos naquele trajeto. Então, mais ou menos, tu tem consciência que o viajante seguir esse caminho e não parar, ele vai passar pela floresta, vai passar pela ponte, olha, vai ter que se cuidar com os assaltantes, então ali pode ser que aconteça alguma coisa, não sei se vai chegar à cidade ou não. Mas
viajante que está lá no caminho, nossa, estamos aqui no campo físico, nesse padrão de percepção, a gente não consegue chegar lá na frente. Agora, quando está num nível mais elevado, consegue ver o caminho, consegue ter essas percepções do que pode vir a acontecer ou do que tem grandes probabilidades de acontecer. É que nem assim, digamos que eu tivesse esse tipo de mediunidade, que conseguisse agora, em vigília, entrar em transe e emancipar minha alma, e conseguir ampliar minha percepção além do corpo físico. Então, se eu pegar a percepção do corpo físico, estou no chão, estou sentindo as cadeiras, a temperatura, estou vendo vocês, estou escutando o eco aqui do salão, mais ou menos, escuto trânsito, isso é minha percepção física. Se eu expando isso através da emancipação da alma, eu consigo ter acesso, sei lá, uma quadra, 2, 3, 4. De repente eu vejo alguém que está atrasado, um grupo que está vindo na esquina e sinto a presença dessa pessoa, a pessoa está chegando. E a pessoa chega, algo assim, desse sentido. E no sono ele é mais amplo ainda, porque daí eu estou só ampliando o campo do meu perispírito. E na emancipação da alma ele me transporta a outros planos. Veja só, se esse viajante que eu estou lá em cima da montanha é meu filho, por exemplo, minha filha, que está andando por lá, a minha preocupação com ele é tão grande ao saber que tem assaltantes lá adiante, que aquilo se torna para mim uma questão de tremenda preocupação, de desespero até. Quer dizer, se eu estou dormindo e vejo, se o espírito enxerga alguma coisa assim, e eu acordo naquele instante, vai acontecer, volta porque vai ser assaltado. Enfim, os espíritos, os bandidos resolvem sair mais cedo de lá, fazer uma festa e não acontece o assalto, né? Então, o futuro nunca é determinado. É questão de probabilidade. Eu fiquei com uma dúvida só. Aí eu posso poder entrar na ideia de que o futuro existe agora. Sim. O tempo é uma questão de concepção, de acerto nosso, estamos aqui agora. O que é que acertou? A gente está aqui agora. O futuro ele já existe e pode estar acontecendo também aqui agora. Ele existe em potencial. A partir de agora, não há pessoas que dizem que existe uma multidão de universos, que a partir de agora, cada coisa que acontecer dirige para um universo diferente. Mais ou menos isso aí, quer dizer, o instante o que não pode ser mudado é o agora. Isso está sendo, isso é fato. Daqui para frente, pode acontecer uma variedade de coisas que vai depender da atitude de cada um aqui dentro e de outras coisas mais aqui fora, né? Os futuros que existem, mas tem o interestelar. Agora a borboleta. É feito o borboleta. O borboleta interestelar é mais dentro do que o que está falando aqui. Imagina fora do tempo, porque o tempo, como a gente conhece, é limitado ao contínuo do tempo e do espaço. Tem o Big Bang, que começa a expansão do universo, e começa também a contagem do tempo, como a gente entende. Agora, se você colocar como um observador fora desse campo da matéria, você está vendo o tempo do começo ao fim, então quer dizer que um futuro pré-determinado já existe. Quando a pessoa vê a existência inteira, fora da matéria, fora do plano material, é algo tão complexo que é difícil até a gente imaginar, mas em teoria é isso. O filme Interestelar é assim, essa teoria que eles usam para construir o filme. Então, um viajante, um suposto viajante que consegue acessar essa dimensão fora do tempo. Então, ele vê ao mesmo tempo passado, presente, tudo em uma coisa só. Realmente, quando tu vê uma estrela, tu não está vendo a estrela, está vendo o passado. exatamente. Você não pode ver o passado. É só saber a distância que tu vê quantos anos-luz atrás, quanto tempo saiu esse raio de luz que está chegando agora na minha retina. Então significa que tu pode ver o futuro. Não, está vendo o passado ali. Mas tu pode ver o passado, teoricamente pode ver o futuro. Só se tu conseguir desenvolver mais rápido do que a luz. O que gosta de ser uma impossibilidade. Não é mais. A metafísica já está vinculando essa questão do Einstein. Mas aí a gente vai dar. Mas já estamos questionando um experimento. Bom, de tudo que a gente viu, de radiação,
espírito se desprendendo, mas verificando ainda preso por um fino tênue cordão, surgiu a expressão de que nós morremos todos os dias. Porque o estado do espírito, ao se desprender do corpo dessa forma, no sono, ele não é muito diferente para o espírito do que se ele morresse. Porque se ele morre, realmente não vai voltar para o corpo. E ao estado do sono, ou todos os estados que a gente vai ver que permitem a libertação do espírito, esse sempre permanece a união com o corpo e ele volta. Lembre-se do instinto. O espírito, por mais longe que ele esteja do corpo, antes que ele pense em voltar para o corpo, a distância que ele está do corpo, se alguém lá pica uma agulha no braço dele, do corpo dormindo lá, ele instantaneamente está no corpo de novo. Por quê? Porque é como se fosse um instinto, é natural daquilo voltar, de uma vez que ele não pousa com um problema de velocidade, de espaço, Mais rápido, é instantâneo. Exatamente, é isso que está falando. Mais rápido. Mais rápido que a luz. Sim, só que o espírito. Essa luz que nos ilumina, feita de fótons, não é a que reina no reino do espírito. Isso. Ele está fora disso, por isso que ele pode se mover. Por quê? Porque ele não tem matéria, ele não se move, na verdade, ele está aqui e depois está lá. Isso. Era isso que eu disse. Vamos lá. Também que eu quero falar. Os sonhos não são verdadeiros, como entendem alguns de sonhar com uma coisa, obrigatoriamente não se a outra. Aí, bom, cara, daqui a gente chove da psicologia, né? Tem livros aí que dizem que toda a teoria dos sonhos, que sonha tal coisa e relaciona basicamente. Agora, Porque aí ainda não tinha base experimental suficiente, né? Porque estava surgindo no final do século XIX, começo do século XX. Então, assim, os sonhos trazem imagens. Os sonhos trazem imagens reais para o espírito, mas frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Eles podem se originar de preocupações da vigília que podem dar aquilo que se vê em sonho a aparência do que se deseja ou do que se teme. Certo? Ainda assim, o significado não vai ser saber assim, palavra por palavra, cena por cena, que o sonho queira dizer. Talvez possa saber assim, um arcabouço geral do sonho pode relacionar com coisas que se deseja, coisas que se tem. Aí nossos problemas psicológicos influem claramente. Os sonhos podem também se originar de recordações, ou podem ser um pressentimento do futuro, ou uma visão de algo que se passa em outro lugar para onde a alma se transporta. Mas a nossa alma, ao estar ligada, ela vai, sabe-se lá onde, e o sonho é a reportagem do que ela viu e do que ela fez. É necessário estudo completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito retorna sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele pode se emancipar em qualquer instante de descanso do corpo, mesmo no menor cochilo. Certo? Muitas vezes, no estado de sonolência, já a pessoa começa a viajar. Né? Às vezes, acorda-se do sono com a lembrança de uma ideia muito boa que surgiu, mas se apaga na memória, apesar dos esforços que se faça para recordar. E até pode voltar mais tarde como uma inspiração. Isso é coisa muito normal, a gente acordar de repente com uma ideia, assim, uma coisa que viu, falou, alguém falou, e que diz assim, que ideia, uma coisa que eu estou precisando para resolver um problema meu. E tenta lembrar, e tenta engajar de novo aquela ideia, e a coisa não sai. tinha um autor que falava do diário dos sonhos, você lembra? Fazer o diário dos sonhos. De anotar, assim, ter um diário dos sonhos e anotando os sonhos. Então, dessa forma, se passa 5 minutos, às vezes você acordou, você está sonhando, está no meio do sonho, ele está com vontade de, sei lá, ir no banheiro. Ele está sonhando que você está procurando o banheiro. O corpo está com vontade de ir no banheiro, você está com um sonho, uma coisa dessa forma, não tem que ir no banheiro. É quando está no caminho do banheiro, deu, acabou o sonho, esqueceu já. Voltei para a cama, deitei, no sonho,
que são inconscientes. Então, é tudo aquilo que a gente vai tendo, nossas emoções, nossos desejos, que ficam reprimidos, né? E o sonho, ele se manifesta através de uma condensação de vários sentimentos, de várias situações, de várias lembranças que se condensam numa só. Ou é um simbolismo, né? Ou um deslocamento. Eu olho o cachorro, sinto uma coisa, e no sonho eu vou. Aquela questão do cachorro. O cachorro vai aparecer através do meu pai, sei lá, uma coisa assim, sabe? Além das histórias. Então, por isso que para o Freud seria uma das questões de a gente não aparecer, né? A gente acordar, né? E o consciente toma conta. Então, por isso que é importante a gente escrever. E a minha pergunta seria se todo sonho ele pode ser, às vezes, só uma manifestação psicológica mesmo. Nem todo sonho. Nem todo. Pode ser. Sempre ele é uma questão da relação do espírito com o seu ambiente, mas consigo mesmo. E nesse ponto também mais capaz de trabalhar, de sentir o que na vigília o preocupa, né? Pode ser uma boa feijoada da gente dormir. Mas nesse caso, uma boa feijoada vai fazer o quê? Vai ter que fazer ter um sono pesado, incômodo, e que tu vai transformar aquilo e associar aquilo a outras coisas que Porque você falou isso da agulha, você ficou uma agulhada. A gente comeu uma feijoada, por aí, você tem inteiro trabalhando para digerir aquilo. Quantas ferroadas, quantas agulhadas você está sentindo ao mesmo tempo? Quantos estímulos físicos estão vindo que não deixam que ele tenha um sono profundo? Né? Realmente, para conseguir ser como passa isso. Mas pode ser um sonho decorrente disso. Pode. Conturbado, né? vai pegar todo esse material que tem, como se fosse um escritor, e procurar nos seus arquivos de memória, de vivência, coisas que coadunem com aquele mal-estar que está sentindo e que vai ser outro pesadelo. Culpa ter comido feijoada. O sonho resulta da liberdade do espírito que se emancipa e goza nesse momento das mais amplas faculdades, independentemente dos conselhos dados por outros espíritos. É a questão, a ideia que surge, ela vem dessas conversas que se teve enquanto estava liberto. Visitas espíritas. Ficou uma dúvida quanto ao assunto? Um monte, né? Mas não deu para a gente parar novamente, né? O princípio de emancipação da alma durante o sono não implica em que tenhamos duas existências simultâneas. Quer dizer, não é uma vida lá e outra vida aqui. São antes duas fases da mesma e única existência. Não existe outra existência. Enquanto estamos encarnados. É dessa existência que nós estamos falando, né? Ela se dá aqui encarnado e em liberdade relativa com o espírito no instante do sono ou do Quer dizer, quando tu está emancipado, tu não é o Leandro, continua sendo o Leonardo. Nós vamos ver se seguir alguma coisa que se refere a isso. Vamos dar esse spoiler. Assim, podem visitar-se e conviverem nesse interregno do sono, né? Pessoas que não se conhecem nessa encarnação, mas são amigos, parentes, protetores de outras vidas, com muitos afetos, inimigos, etc. Né? Na vigília, ideias que surgem espontaneamente sem que se possa explicá-las podem ter sido ouvidas nessas conversas. Explicou melhor do que já tínhamos visto. Essas visitas espíritas podem ser provocadas voluntariamente. O desejo manifesto de delas é como uma evocação dirigida aos espíritos com quem se quer encontrar, que poderão ou não atender. A gente pode querer manifestar a vontade de se encontrar com alguém em sono, acontecer quando não acontecer. Assim, dois ou vários espíritos encarnados podem se reunir, formar uma assembleia, em razão de laços de amizade, antigos ou novos, sentindo-se felizes de se encontrar. Certamente ficará a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas a fonte permanece ignorada. Transmissão oculta do pensamento. Visto que os espíritos se comunicam entre si, a pessoa, na vigília, pode recordar o que aprendeu
parece ser uma ideia própria sua. De forma similar, uma pessoa, durante o sono, pode revelar a outros espíritos coisas que constituem objeto de muita reserva quando na vigília. Mas o espírito, elas não se mostram tão merecedoras de tanta reserva, de tanto segredo, quando o espírito está emancipado. Quer dizer, ele, ao sempre entrar em contato com os outros espíritos, amigos dele, a turma dele, ele ainda é Leonardo, mas ainda, ele já pode ser também o que ele foi numa encarnação ou em qualquer outra encarnação anterior, dependendo daquele meio em que ele entra. Certo? Então, coisas que para mim são que eu não conto para ninguém, o espírito vai comentar com os amigos dele a respeito. E de repente outras pessoas estão pensando que eu faço aquilo, que eu tenho aquele problema, por quê? Porque uma ideia que veio na cabeça dela, né? Mas de repente foi dessas conversas aí. Mesmo em vigília, estando completamente acordado, o espírito poderá comunicar-se com outros espíritos, pois mesmo no estado de vigília, ele não está encerrado no corpo como numa caixa, ele irradia em todo o seu redor. Certo? E essa questão de irradiar em torno do seu redor, vamos ver adiante. Entre espíritos afins, há uma comunicação de pensamentos que permite que se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Eu pensei em dizer que essa é a linguagem dos espíritos. Uma vez que o espírito ele não depende como nós. Eu, para vocês no vídeo, eu tenho que usar a minha voz. Para vocês verem, vocês têm que usar os olhos. Essa uma coisinha de nada que baixa na frente, vocês não veem nada. A visão do espírito é diferente. Ele enxerga, vamos dizer assim, com o joelho, Kardec dá um exemplo do livro do espírito, com o joelho, com o braço, ele enxerga. Ele tem a percepção como se nós, como a mesma coisa que nós sentimos quando vemos, ele percebe, sem obrigatoriamente usar os olhos. Por quê? Porque o espírito não tem olhos, o espírito ele tem. Esses olhos que moldaram os olhos do corpo. Tá? Mas a percepção dele extravasa, os sentidos dele irradiam de toda a superfície dele, vamos dizer, não obrigatoriamente, restritivamente dos órgãos de sentido. Deu para entender? Então vamos entrar agora em outra forma de liberdade relativa dos espíritos. A letargia, catalepsia e morte aparente. O que é a letargia? Lá do latim, a palavra que significa é uma perda temporária ou completa da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica no tempo que Kardec ainda não é identificada e na Wikipédia, que eu consultei, também diz que não é identificada ainda, levando o indivíduo a um estado mórbido, como se fosse uma doença, como se fosse doente. As funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. O espírito, em letargia, parece morto. O paciente jaz imóvel, os membros pendem sem rigidez alguma, a respiração e o pulso ficam praticamente imperceptíveis, as pupilas dilatadas e sem relação à luz. Quando se atende já aprendi lá quando eu fui lá na comissão de segurança lá da CE, quando você vai atender uma pessoa que sofreu um acidente, a primeira coisa a fazer é procurar incidir uma luz forte sobre o olho. Se a pupila não dilata, a pessoa não vive mais. Se a pupila não contrai, se a pupila não contrai, é porque a pessoa está morta. E nesse caso, a letargia causa isso. Então, uma pessoa que não entende da coisa, vai ver ali e diz, você está morto. Há casos em que a pessoa, apesar da inércia absoluta, tudo percebe e compreende, mas não entra dos olhos e dos ouvidos do corpo que faz. A pessoa está ali,
completamente apagada, mas ela percebe que está escutando. Ela escuta, né? E vê, mas não pelos olhos e os ouvidos, mas sim o espírito que está ali, naquele instante de letargia, ele está nessa liberdade em que ele tem condições de enxergar ao redor dele, perceber ao redor dele, sem os olhos do corpo. Certo? Como durante esses casos a atividade psíquica conservada dá-se o nome de letargia lúcida. Agora, o outro fenômeno, a catalepsia. Tem dois roteiros. Pode ser um fenômeno natural e benigno que pode ocorrer durante o sono. Certo? Ou patológica, uma doença rara em que os membros se tornam rígidos, mas não há contrações, embora os núcleos se apresentem mais ou menos rígidos. A pessoa fica o tempo todo consciente de que pode ficar horas nessa situação. Catalepsia também é um termo usado por hipnotizadores para descrever um braço ou perna morto, ou sem capacidade aparente de movimento, ou para o transe cataléptico completo, que isso também por magnetização eles conseguem. Né? A catalepsia patológica ocorre em determinadas doenças nervosas, debilidade mental, histeria, pode ser sintoma de perturbações do sistema nervoso, síndrome do Walter Parkinson, epilepsia, abstinência de anfetaminas como a cocaína, tratamentos de esquizofrenia com certos antipsicóticos também podem causar a catalepsia. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica que não explicada. Certo? Quer dizer, a diferença entre elas é que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo a aparência de morte, e na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte ou mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência ali para se manifestar, o que não pode, o que não permite confundir com a morte. Tá? Então, vejam bem, é o espírito se comunicando, se percebendo o que acontece em volta dele, embora não possa se manifestar, por quê? Porque o corpo está naquele estado em que o espírito não tem condições de fazê-lo funcionar, vamos dizer assim. Tá? Mas não está morto. Ele está ali preso, tanto que devido ao tratamento, o espírito volta e o sujeito acorda. Isso é uma questão que foge um pouco, mas é uma questão de entrar dentro, fundo para a gente ficar com as ideias mais atualizadas. Embora a Wikipedia seja assim, 90% confiável, né? Mas Kardec dizia algumas coisas que não era bem o que a gente vê aí. Então, lendo o Livro dos Espíritos, lendo uma bibliografia mais atualizada, a gente vê que alguma coisa mudou no conhecimento desse fenômeno. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente por ação de magnetização. Certo? E aí entramos no sonambulismo. Ficou alguma coisa para trás? Sim. O coma e a letargia seria a mesma coisa? Como? Coma. Coma. Talvez, eu não sei. Fico devendo. A descrição é isso. Parece que a pessoa não. Não sei se tinha precisado de parte, não. Eu não sei se no tempo do Kardec o coma não era confundido com letargia. O fato de que o estado de coma permite a emancipação da alma. O espírito pode se desligar do corpo enquanto ele está em coma. Se está cataléptico ou letargia, eu não sei. Mas está em coma. O espírito pode sair por aí e até descrever depois o que viu. Sim, é só as experiências. Uma vez eu desmaiei e eu estava lá fora, eu na luz de novo. Tem muitos Pessoas que têm corpo. Tem relatos de pessoas que estão em coma e se bem fora do corpo. Se bem aí dali eles vão para algum lugar. Aí os relatos são bons. Sonambulismo, então. É um transtorno comportamental do sono, durante o qual a pessoa
continuar comandando o corpo a caminhar. É difícil de abordar no sonâmbulo, isso aí é uma curiosidade. Mas, contrariamente à crença popular, não é perigoso fazê-lo. Ao contrário, perigoso é não o acordar. Contudo, esse despertar deve ser feito com cautela, já que alguns sonâmbulos podem ficar confusos dependendo do violento. Quer dizer, um sonâmbulo caminhando, ele pode sofrer um acidente, pode atravessar uma rua sem pensar, pode assim, né? Cair na escada. Tem uma irmã que tinha esse problema. E lembro que eu morava aqui na música, era pequena, e quando eu vi ela passava bem devagarinho, e abria a porta, que era só 30 centímetros, e saía ali no fundo da vida dela, assim, dessa vez, olha só, aí fala daqui, começa daí, aí meu pai depois toda a cirurgia, já que aquele, depois com os próprios olhos dele, ele pensou que era bobagem, assim, capaz de morrer, ou não morrer. E ela saía tranquila. Eu assim, um sonho, sabe? Agora há poucos dias sonhando que eu estava roubando uma coisa dela. Então eu disse assim, não, um casaquinho preto, não. Fiquei na história por causa do casaquinho preto. Mas é uma coisa meio clara, assim, né? Com o cabide na mão, já tira do casaco. E eu fiquei não, meu casaquinho preto não, ele estava dormindo lá. Logo a gente aqui, ó. Não sei, tem uma palavra que me incomodou, inconsciente. Eu não sei se é assim no cigarro, é inconsciente no sonambulismo, porque se ele faz as coisas habituais, vai lavar a louça, por exemplo, vai limpar. Ele não é inconsciente, ele só está desligado do corpo, né? Mas ele está comandando o corpo como alguém. A pessoa, ela está inconsciente porque ela não, a vida de relação dela pelo corpo não vai acontecendo. O espírito consegue ainda movimentar o corpo. Tem uma explicação assim, Não é consciente. mas o espírito não está inconsciente, mas o corpo está. Praticamente, pelo que eu entendi, é o mesmo da letargia, apenas que, devido a um defeito desse funcionamento, ainda existe atividade motora. E o espírito, então, ele pode ativar o corpo, embora o corpo, pelo corpo, ele não perceba. Tanto que é difícil de acordar, porque tu tem que sacudir, chacoalhar, para que o espírito volte e então acorda. E tem substâncias também, né? Tem a tal é um hipnótico que quando ele é indicado tem que tomar e deitar. É o que eu digo na letargia, né? Porque aí no caso é o medicamento, induz a pessoa, que a pessoa faz coisas que depois ela não sabe o que é. A causa desconhecida no tratamento acreditou cerradamente que o sonambulismo é a conversão para o estado de vigília dos movimentos que o indivíduo efetua durante o sono. Não é verdade. Na realidade, o sonambulismo ocorre antes do estágio de sono REM. REM quer dizer Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que é o que acontece quando a pessoa está sonhando. Quer dizer, o sonambulismo acontece antes da pessoa começar a sonhar. Se é que ela vai entrar e teria até o sonho mais profundo que aparecesse os sonhos. Certo? No sonâmbulo, a atividade se mantém embaixo do hipotálamo, que é ligado à consciência, Salomão. E no córtex cerebral, que controla os movimentos do corpo. Existem ondas vindas de uma área do cérebro chamada ponte, que são irregulares. Por isso, não cumprem a contento a função de inibir a região motora. Como as áreas motoras permanecem ativas, o sonâmbulo é capaz de sentar, andar, trocar de roupa. Já a área relacionada à consciência e memória do hipotálamo se mantém quase inativa. Certo? Está aí o inconsciente. Ele está o termo que ele usa antes. Talvez não seja tão bem empregado, mas esse é o que acontece. Quase. Exatamente, quase nativo. Então, que dá para acordar ele. Isso explica por
Porque quem sofre de sonambulismo não percebe o que faz, nem se lembra de nada no dia seguinte. Uma senhora falou lá. Embora algumas vezes podem se manifestar consequências, como por exemplo, sentir uma grande preocupação de pagar uma conta no caixa eletrônico ou escrever uma carta ou alguma coisa. Quer dizer, aquilo que a pessoa fez no sono, ela acorda, que ela tentou fazer, talvez, e ele estava indo para o caixa, mas não pôde, aquela preocupação ficou, ela lembra aquilo, ela acorda, toma café, sai para lá e o caixa eletrônico pagar a conta. Existe uma relação não instantânea. Do ponto de vista espírita, o sonambulismo é um estado natural ou provocado de independência da alma. Ele permite percepções mais completas do que no sonho, deixando de perceber impressões exteriores através do corpo. Ela não percebe nada através do corpo, mas tem a independência da alma, permite percepções mais completas do que no sonho. Por isso que a sensação de que fez alguma coisa, que tinha que fazer alguma coisa, e estava tentando fazer pelo sonambulismo, é muito mais vívida que do sono. O sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos, que são apenas para os órgãos materiais do corpo. O espírito pode ver, esse ver entre aspas, porque na verdade ele percebe de alguma forma que não é uma visão como a nossa, sem o auxílio de órgãos específicos para isso. O sonâmbulo pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual, tal como a conhecemos no estado de vigília. Né? Isso acontece porque o espírito possui mais conhecimentos do que se ele reconhece, mas que se encontram adormecidos, porque é um fenômeno natural das reencarnações. Nós sabemos mais uma vez, né? Em geral, o sonâmbulo pode ver os outros espíritos, embora, dependendo do grau e da natureza, da lucidez de cada um, às vezes ele não compreenda de início e os como espíritos encarnados. É a pessoa que ele está se mexendo, ele pode ver espíritos e achar que são pessoas que estão ali à volta dele e ele entra em relação com ele, mas ele percebe, né? Então entramos no êxtase. Literalmente, êxtase quer dizer arrebatamento, desprendimento súbito, sair de si, elevar-se. Corresponde ao sentimento de prazer como transe resultante da meditação. Alguém faz meditação aí? Já teve um êxtase fazendo meditação? A iluminação, é isso? Eu fazia yoga, Uma boa condição do espiritismo. mas tem. O transe religioso pode ser também descrito como consciência cósmica ampliada, comunhão com a natureza, iluminação. E ainda se expressar como vocábulos de religiões específicas como nirvana, que no budismo significa paz, estado de ausência total de sofrimento. Isso aí é o texto. E você consegue por ser religioso. Aquele pessoal lá do Santo Daime também, que toma aquela acreditar, dança e vem assim. Mas aí é outra coisa, diferente da meditação. Sim, mas também consegue. Quer dizer, Sim, assim, porque olha a maneira que conseguir chegar ao êxtase. Tem uma outra substância também que o órgão vai Não. Agora ela morre. Sim, já teve evolução, mas agora tem uma pessoa pouco ainda. Dependendo do grau de elevação do espírito, quando em êxtase, ele pode manifestar o desejo de deixar a terra, embora. O espírito de conservação não o retém, porque ele vê a sua situação futura muito melhor do que a vida presente e faz esforços para romper os laços que precedem a vida atual. Isso aí é um resumo, bem resumido, de todas as gradações em que ele pode sentir essa vontade de ficar naquele lugar que ele vê, que está vendo, que está vivendo, e não voltar mais para a vida de provações que ele tem, né? Nesse caso, é necessário fazê-lo entender
e se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá onde ele vê que seria feliz. Quer dizer, esse desejo de eu quero morrer, né? Eu quero ficar com a pessoa. Ele imediatamente ele vai para aquele lugar que não é nada parecido com o lugar onde ele estava. Simplesmente é alguma coisa que já era o destino dele na situação em que ele está aqui, nessa encarnação. Há coisas que o estático pretende estar vendo e que são evidentemente produto da imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos que ele tem. Ele acha que está vendo aquilo, ele está vendo, mas na verdade é a imaginação. Na verdade, o que ele vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob influência das ideias terrenas, ele pode ver a sua maneira, ou exprimir-se de acordo com os seus preconceitos e suas ideias, a fim de melhor se poder compreender. E é aí que ele pode errar. Quer dizer, o êxtase é uma coisa que envolve tanta pessoa, que muitas vezes ela não tem palavras para dizer exatamente o que ela estava sentindo, o que ela estava vendo, que é uma mistura de sentir, de ver e de viver aquele instante. E quando ela tenta explicar aquilo, como sempre, às vezes um simples som é difícil de explicar, né, com todas as variedades, com todas as nuances que acontecem. No êxtase, então, é uma coisa muito mais complicada. É uma coisa que toma completamente o espírito. Quando o católico vê uma Sim, de luz, a Virgem Maria, por a Virgem exemplo. Maria, colocando a Jesus. Assim como pode ser uma materialização também, né? Não da Virgem Maria, mas do espírito iluminado, de luz, que dentro da cabeça dele ele vê a Virgem Maria. Muito frequentemente, o estático pode se enganar, sobretudo quando quer interpretar o que está além da sua capacidade de entendimento, que a gente viu agora. Quando então se abandona às suas próprias ideias, ou, que é o perigo, se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Ele começa a soprar para ele que ele está vendo é tal coisa, e ele volta para aquele êxtase que ele sabe tão bom, aonde ele ficou sabendo que aquilo que ele viu era tal coisa. Então os espíritos dando risada, rolando de vida que ele está contando. Ou, justamente, quer dizer, por isso é uma coisa muito própria da pessoa. Não adianta tu querer explicar uma coisa que tu sente de forma tão fora da capacidade de explicar, que tu não explica. Só pode explicar o que é dizer, tentar usar o alfabeto, por exemplo, ou tentar usar uma caixa de dados de cor de 7 cores para pintar um alvorecer ou um campo, ou qualquer coisa que a natureza te mostra no planeta. Ele não é estático, ele é fanático. É para... O estático vira fanático. Mas também contraditório, né? Porque você imagina que a igreja se provém de um estado de sublimação espiritual, né? De elevação. Olha bem, no caso do pessoal do Santo Daime, eles têm êxtase. Uma outra coisa que tem na Wikipédia também, que eu não coloquei aí, mas o orgasmo é um êxtase. Quer dizer, aí não tem nada de sublimação, de elevado, pode ter, mas pode não ter também. Mas é a mesma sensação. Ou é o mesmo tipo de sensação, que extravasa dos sentidos, né? A capacidade de explicar. A literatura diz isso. O sonambulismo e o êxtase poderiam oferecer uma espécie de iniciação à vida futura. Ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o espírito deve viver. Se é um espírito mais elevado, que é um espírito mais envolvido com essa questão de vida passada e vida futura, que vive realmente essa ideia profundamente, ele pode, nesse instante de tanta liberação do espírito, tanta emancipação do espírito, que
pode ter noções, ter sensações, sensibilidade para alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que tem a ver com um prelúdio, uma alvorada, todo mundo vê, é linda, mas sabe que o sol vai nascer. Da mesma forma, coisas que tu pode, vendo alguma coisa, como é dizer, uns passos adiante que aquilo ali pode acontecer. Ou pode não acontecer, pode dar errado, né? Muito frequentemente, o estágio pode se enganar, sobretudo quando quer interpretar. Aqui. O sonambulismo e o êxtase, certo? Então, o sonâmbulo que estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de muitos mistérios que a sua razão procura inutilmente penetrar. Quer dizer, se bastar só com o que sente, com as sensações que tem durante o êxtase, é uma coisa. Agora, a interpretação daquilo vai vir com a dedicação, com o estudo do que existe de conhecimento, de sabedoria em torno do êxtase, para que possa chegar à solução de coisas que ele, na situação atual, não tem condições de explicar. A questão do sonambulismo, eu gostaria de fazer uma observação. A palavra mudou hoje, na minha interpretação, que dá para a palavra sonambulismo hoje, na literatura, é um estudo do sono. Basicamente isso. E na época de Kardec, o que acontecia? Kardec, quando começa essa questão do espiritismo, já existia as experiências dos magnetistas. Então, os magnetistas iam lá, faziam imposição de mãos na pessoa, a pessoa entrava numa espécie de um transe, assim, por quê? Porque o consciente dela ficava apagado, né? E ela tinha uma emancipação da alma, talvez, ela estava num transe, que era muito semelhante a um sonâmbulo, porque ele estava com todo o aspecto do corpo que está dormindo, mas ele não conseguia falar, né? Não conseguia se comunicar com aquela pessoa que estava em transe. São transe mediúnicos que a gente vê hoje, para nós é muito comum hoje, ver a pessoa falar, pergunta, ela responde, estava falando contigo. Só que quando ela sai do transe, muitas vezes ela não lembra do que ela falou. Então, tem o transe, ou o sonambulismo provocado, pode ser provocado por magnetismo pela imposição de mãos. Isso são tratamentos que existem até hoje. Até quando a gente estava falando de tratamentos de radiação, de redução de energia, e tem conhecidos em São Paulo que tem trabalho em centros espíritas que ainda tem esse tipo de tratamento, de fazer imposição magnética numa passe, né? Passe aqueles 5 minutos, no máximo, passe 5 minutos, fica até muito tempo, né? Passe espírita. Mas o magnético é 30 minutos, 40, com imposição de mãos e centro de esforço. Então, o jogo relaxa, as pessoas estarem nesse processo de tratamento magnético, seja na maca, seja na poltrona, e o indivíduo que está recebendo entrar em trânsito, conversar com aquela pessoa, perguntar coisas sobre a condição física, né? Um autodiagnóstico que a pessoa se faz. Isso, por aquilo, então, órgão está afetando, enfim, faz o seu diagnóstico e depois ela acorda do trânsito para investir todas essas coisas. Mas isso é um passe magnético. É um passe magnético. Na época os magnetizadores não estavam interessados em espírito, né? Eles achavam que eles tinham aquela força que transmitiam. Mas quando começaram quando o paciente começou a dizer coisas que não eram atuais, né? Ou até outra entidade, outra personalidade assumir ali, aí isso começou aí foi quando o Kardec aproveitou para falar nos médios sonambúlicos. Vou fazer um pequeno parênteses, a gente vai tratar especificamente desse assunto em outubro, né, no ciclo de palestras, 4 palestras de outubro, do encontro de outubro, do centro de força, do passe, etc. Mas o espiritismo é bem ampliar o magnetismo, como o Salomão falou. Então, o magnetismo, na perspectiva dele, é o próprio magnetizador que está fazendo a sua imposição. Ele tem o conhecimento anatômico, fisiológico, tem a sensibilidade das mãos e ele está impondo, ele está fazendo o seu trabalho. No passe espírita, ele inclui isso, a capacidade
nesse caso espírita é o quê? A pessoa, o médium, o seu que está ali transmitindo o passe, ele quase não atua mais como magnetizador, ele tem conhecimento, mas o magnetismo perdeu esse estudo do magnetismo. Só quem atua ali é o espírito desencarnado. E o médium tem servido como intermediário, ele põe as mãos e quem está fazendo o trabalho magnético, o passe magnético, é o espírito desencarnado. E ele acaba sendo rápido, né? O trabalho da equipe, né? Nas sessões de passe. Parênteses. Para ligar o que nós vimos, o sonambulismo, que a gente explicou aqui com toda aquela mecânica cerebral, vamos dizer assim, né? É mais ou menos o que o Beto falou agora. Do ponto de vista espírita, é que enxerga o sonambulismo como uma forma de emancipação, muito específica, porque envolve movimento, tudo aquilo que a ciência explica através do funcionamento do cérebro. Outra que é polêmica, eu já debateu sobre isso aqui, a questão das incorporações. Existe incorporação, não existe incorporação, estamos falando, né? Mas a questão seria o quê? Dos relatos, tá? Eu tenho um médium de incorporação, ele está ali, e ele entra num transe parecido com o transe sonambúlico, e ele tem uma emancipação, porque os relatos é como se a sua consciência saísse do corpo e ficasse de lado. Cara, quem não tem um desprendimento total, ele não morre, ele só tem uma emancipação naquele momento. Ele empresta o veículo, ele fica ligado pelo laço fluídico, pelo cordão de prata, pelo do lado do seu corpo físico, imediatamente, atento a tudo que está acontecendo ao redor, ou não. Alguns não ficam. E o espírito assume o corpo momentaneamente, ele outro, né? E usa as ferramentas, porque as mãos, a boca, palavras, testar, etc. E a hipnose pode levar essa situação? Pois é, quem trabalhou com isso foi um autor que eu falei para vocês quando a gente falou de reencarnação, que é o Brian Weiss. Brian é uma mistura de Brian Weiss, tá, mas é W-E-I-S-S. Brian Weiss. E tem diversos tipos de ele conduz da hipnose, mas ele faz assim, ó, ele parte da hipnose e daí ele desenvolve um método de meditação, praticamente na inicial, que a pessoa vai aprofundando, chega a um ponto que ela tem insights, visões. Ela, no outro corpo, ela, com a aparência, tem uma visualização de espelhos. Tem um livro dele, é Espelhos do Tempo, ele tem a visualização de espelhos, né? E daí está no meio lá do processo, é um processo de 20, 30 minutos mais ou menos, né? Que ela vai conduzindo, vinha um CD na época, hoje deve ser digital isso, né? Ele vai conduzindo a pessoa até um momento que chega num determinado momento que agora você visualiza diversos espelhos na sua frente. E tem diversas imagens suas. Qual dessas chama mais atenção? Se foca nela, o que você vê? Daí eu tenho uma visão de si mesmo, como homem, como mulher, como enfim, como outra coisa. Então não é emancipação. Ele abre isso. E aí, embaixo? Olha, sempre que tu vê uma coisa que não está materialmente na tua frente, tu está vendo aquilo Com um com os olhos da alma. Logo, a emancipação. Tem uma ampliação dos sentidos, né? Das percepções dos sentidos. Tem uma ampliação das percepções. Sempre que a gente fala de ampliação das percepções além do físico, a gente está falando de algum tipo de emancipação, a gente vai dizer assim, então, resumindo. Né? Se eu ter uma situação, poderia ser o espírito, sim, ser mais forte do seu. Já é uma emancipação. Qualquer coisa que o espírito faça que não movimente o corpo, tá? É uma situação. Se ele se mover, se ele move, se ele vê, se ele fala. Pode ser mediúnico ou daí tem que entrar em mediúnico e anímico, né? O anímico é quando do próprio ser, a emancipação anímica. Tem um desdobramento. O desdobramento anímico, né? Tem um videozinho, acho que você vai achar para passar para vocês no outro dia. Acho que não tem para vocês que envolve a emancipação, que a história é um videozinho curto, complementar, de 4 a 5 minutos que foi premiado, é japonês. Então a menininha no hospital, vai contar para vocês, para alguns pontos. A menininha está no hospital, está correndo pelos corredores do hospital, e ela vê uma pessoa morrer, a pessoa morre no quarto, a pessoa desencarna, sai do corpo, dá tudo de luz, e vem
você leva aquela pessoa para a porta, a pessoa vai, e do outro lado ela olha na porta, assim, tem um jardim, tem a pessoa segue andando. E ela vê uns quantos acontecendo isso. E sempre que ela chega na porta, ela bate naquela porta, ela não consegue passar por outro lado. Tá, por cima, a gente vê uns 3, 4, 5, 6 encarnes, assim, tá? E ela correndo todo e tal. Até que uma hora ela chega naquele ser que está conduzindo os espíritos para a porta, então ela puxa a canteninha, ela puxa esse lateral dele, dizendo, pai, eu quero ir também, né? Todo mundo indo, e daí ele vai com ela para o lado assim, e ela não consegue passar. E daí ele também não entende o que está acontecendo, esse espírito não consegue passar por outro lado. Daí ele começa a seguir o fio de prata dela. E vai vindo, seguindo o fio de prata, seguindo. Daí quando ele chega no quarto dela, o fio de prata está ligado a uma máquina e a máquina está ligada nela. Né? O fio de prata dela passa pela máquina. E a mãe dela está nisso, que a mãe dela está dormindo na hora. Isso tem a ver com o assunto, né? Então era a mãe dela que queria desligar os aparelhos, né? Ela leva adiante. Daí esse ser, ele pega a mãe dormindo assim, né? Na cama do hospital, a menininha desacordada ali no quarto, ligada, né? E coloca a mão por trás dela, assim, puxa o espírito dela de dentro, puxa a alma do corpo da mãe, um desdobramento mediúnico, né? Ó, vê, tua filha está aqui, eu estou aqui, está no quarto dela, vê, conversa com essa filha, chora, não sei o que, ela entende que tem que deixar a menina aí, ir embora, etc. E tal. Aí corta a cena, a máquina desligada, a menina passando pela porta, indo embora, acaba o filme, ganha prêmios, etc. Que máquina é essa? A máquina de que ela chama o corpo físico vivo, a máquina, qualquer máquina, não dá para deixar a pessoa morrer. Pode ser de circulação, pode ser de conversão, é um desenhozinho. Agora é o fenômeno de quase morte. Bem legal. Mas é isso, é O filme O Mistério da Libélula merece ser visto. Qualquer fala sobre isso. Muito bem. Muçulmano, acho que é o último, bem. O fenômeno do sinalismo não se pode acomodar ao materialismo. O estudo de boa fé e sem interesse não pode ser materialista no mundo. Aí então nós temos dois campos, né? Um que estuda o sonambulismo pelas suas causas, pelo seu desenvolvimento físico, suas causas físicas, o que acontece no cérebro, e que acredita que o espírito é que está flanando. Flanando não, está querendo flanar, mas ainda não consegue se soltar, porque ele tem que arrastar o corpo junto, né? E eles são bem opostos, né? No sonambulismo, o corpo fica naquele transe paradão lá, no máximo consegue se manifestar, falar, etc. Mas o ar é só a pessoa como se estivesse dormindo. E no êxtase, O sonambulismo é esse movimento. Não, não sou está falando no provocado, no provocado. Ah, tá, sim, todo esse movimento também, a pessoa levanta, caminha, etc. Assim. E no êxtase, a gente, a pessoa Ela se sente do outro mundo, né? E tem diversas afirmações do espiritismo, né? Tem estáticos em diversas correntes de pensamento. A igreja tem santos que são santos porque tiveram isso. Vamos lá. O fenômeno da dupla vista é a propriedade do espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido, mas sim em um estado particular que permite ao espírito ver o que não pode ver por fora do corpo. Eu acordado aqui, o caso célebre do Emanuel Swedenborg, um sueco, que ele criou uma igreja, uma religião, em função das comunicações que ele recebia. Bom, uma vez ele estava a não sei quantos quilômetros da cidade dele, e ele viu um incêndio graçando lá na imediação da casa dele e estocou. E perto do centro que ele estava, né? A casa dele, não sei se ele estava longe, mas estava distante. E ele viu, estava ali conversando, comendo, e teve aquela visão, quer dizer, não viu com os olhos porque não sou nervoso, que nem fotografia que antigamente se passava sem ver o filme, né? Uma fotografia. Não, ele via, mas ele tinha mentalmente a imagem daquele
de que a casa dele no perigo. No dia seguinte, ele recebeu a notícia que tinha havido incêndio, mas a casa dele não tinha escapado. Tá? A dupla vista é a vista da alma. Ela pode, em certos casos, dar a presciência, o pressentimento das coisas. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? Pressentimento, sim. Presciência, exatamente. Ciência é fato, né? É positivo. O pressentimento já é uma coisa mais subjetiva, né? Esse termo, ele é meio dupla vista. Porque hoje não se fala mais em dupla vista. Fulano é dupla vista. Percepção extrasensorial. Exatamente. O Herculano Pires, no livro, na tradução dele, ele fala que a Kardec usava também a questão de segunda vista. Percepção extrasensorial. Aí eu queria dizer sentido. Sentido envolve os sentidos do corpo. A percepção da mente, né? Então, usam também esse sentido, mas eu prefiro percepção extrasensorial. A dupla vista se desenvolve espontaneamente, dependendo da organização física, mas a vontade, o exercício, a hereditariedade, a educação também desempenham um grande papel quando a pessoa tem uma tendência a querer se aplicar. A faculdade da dupla vista é permanente, a faculdade, o exercício não. A pessoa não está constantemente vendo dois filmes ao mesmo tempo. A doença, a proximidade de perigo, uma grande comoção podem também desenvolver a dupla vista. Tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral podem provocar o desenvolvimento da dupla vista. Nem todas as pessoas dotadas de dupla vista têm consciência disso. Para algumas, é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que todos a têm. Isso aí, então, a última tela nossa. Podemos agora aproveitar o tempo que quisermos para discutir a respeito. Bom, na minha corretora, só uma informação, né? A questão da chamada projeção da consciência, né? Você já ouviu falar do Paulo Vieira, que o Espiritismo estuda, né? Também como nós chamamos de desdobramento, né? Mas o Paulo Vieira, ele se especializou, digamos, nisso aí, até depois se afastou do movimento espírita. Agora, essa projeção da consciência é simplesmente outro nome do desdobramento. Sim. Ele dá um valor especial para isso, porque ele diz que ele prefere a projeciologia, ou a projeção da consciência, do que a mediunidade. Porque na projeção, ele diz, afirma que o próprio indivíduo pode se adentrar no mundo espiritual e explorar o mundo espiritual. Muito embora isso seja só teoria, né? Porque muita gente tenta fazer isso e não consegue. Eu fui um, né? Nós tivemos aqui um grupo fazer essa experiência e não é fácil, não. Na verdade, você tem que estar com uma predisposição. na verdade, o que eu acho que a diferença que tem é que quem exercita a projeção da consciência, o fato que rege isso tudo, é que ela tem a lembrança fiel, viva, do que ela fez. Sim, foi consciente, né? Quer dizer, enquanto ela está fazendo, ela está consciente, e depois, quando ela volta, ela continua. Quer dizer, não é uma coisa assim que. É como se fosse uma excursão, quer dizer, é tão vívido, tão natural, que a pessoa faz. A diferença é consciente, quer dizer, eu posso produzir a minha saída do corpo conscientemente. Isso aí é o. A EQM, por exemplo, ela é a mesma coisa, só que é involuntária, né? Causas orgânicas, né? Eu fui lá visitar eles, em outros lugares. Agora eles estão lá na escola, mas eles estavam ali na Silvassó, perto da McDonald's, que eles estavam lá. E eu fiz um exercício conduzido, né? Para eles. Começa com um exercício vibracional e depois vai sendo conduzido é como uma meditação de visualização. E é muito interessante, assim, eles fazem todo o exercício de te levar para algum local, entende? Eu não estava dentro, mas eu estava tentando visualizar para
em determinado momento eles entraram em contato com um ser que estava desencarnado lá, né? Uma entidade desencarnada, que estavam se comunicando com o trabalho. E eu continuava parado, só fazendo a visualização, eu não estava sentindo que eu tinha sido rua, que eu tinha viajado, etc. Mas, quando começou essa manifestação desse desencarnado, eu senti calor. Era como se tivesse uma fogueira, uma geração de calor próximo dele. Era bem quente, durante todo o processo de contato. Assim. Quando se afastou também, saiu desapareceu. Então, chegou, eu tive essa sensibilidade da presença na forma de calor, eu senti calor, como se tivesse um sol, assim, de noite, se aberto uma janela com sol, assim, tivesse batendo sol na minha pele, assim, mas eu só me cansei, não fui. Eu estava falando, estava tentando imaginar, eu estava falando, e estava assim, Coincidência, então, que a gente está preso no corpo, mas só, não totalmente preso, né? A gente não dá uma saída. Bola de ferro na cara no pé, né? Aí dá a volta. Eu Fica com a sou espírita, perna. não é? Agora, na outra lâmina tinha falado de materialistas, né? Quer dizer, que as pessoas. Eu estava falando desse êxtase. Se quem estuda de boa fé, a pessoa não pode ser materialista. Então, o materialista, ele interpreta também o espírito da pessoa no budismo e o êxtase, mas por outras causas. Materiais. Inclusive, não tem explicação por que ocorre o sonambulismo do ponto de vista material. A ciência não tem essa explicação. Sabe o que acontece? Explica como acontece, não sabe por quê. Não sei se vocês assistem algo, tem um psicólogo, Daniel Gontijo, ele entrevista, ele é psicólogo materialista, ele é ateu, né? Mas ele faz entrevistas com todos os ex-espírita, ex-católico, ex-umbandista, e geralmente quem é ex critica, né? A sua ex-crença, né? E ele já levou lá um espírita, ou ex-espírita, ou Cal Mascarenhas, muito conhecido também. Ele, durante o tempo, ele era convidado para uma palestra, tudo era, popstar, né? Cal Mascarenhas. Aí ele agora não é mais espírita. Mas é interessante que as críticas que eles fazem ao espiritismo são as críticas que nós também fazemos, sendo espíritas. Quer dizer, eles se desencantaram com o espiritismo por causa do fanatismo, da crendice, né, que se estabeleceu também no meio do espírito. Mas esse psicólogo que estava falando, ele narra ele tem um vídeo aí muito interessante para assistir, porque ele descreve um momento, uma experiência que ele teve. Como é que se chama? Uma experiência sensorial, uma experiência. Tem uma expressão que se usa muito. Não é um insight lá. Transcendente? Algo transcendente. Assim, ele viveu essa experiência. Segundo a região dele, ele teve essa experiência. Só que aí ele pega todos os argumentos explicativos disso e vai derrubando todos eles. A gente pensa que o título do vídeo dele, inclusive, ex-ateu. O título ex-ateu. É interessante a gente assistir, porque ele teve a experiência, ele viveu tudo isso, e no entanto, no fim, ele diz que pensa, vocês acharam que eu ia me converter, deixar de ser ateu por causa disso, e aí derruba tudo, né? Ele explica. E é interessante, né? Porque são explicações que, do ponto de vista da ciência, né, tem toda a lógica.
Mas para nós, a gente fica, puxa vida, eu achei que o cara ia se converter ao espiritismo, né? Acho que ele. Enfim, para quem é psicólogo, eu vou assistir. É um motivo. Era mais fácil ser espírita na época do Kardec. Até porque o escopo dele era o que a gente tenta seguir aqui nos 60, né? Os princípios básicos do espiritismo, a difícil do espírito, na encarnação, na comunicação entre os espíritos. Pô, tipo, a questão de quando eles são ateus, né? Pode ser ateu, a gente estava com Deus aqui nessa casa, né? Sim. Até que um efeito a gente coloca ela em stand-by e a gente começa a raciocinar. Mas basicamente isso, existe o espírito, existe a comunicação, existe a reencarnação. Basicamente essas três, né? As outras ficam tudo tá dentro desse escopo, tu consegue debater com a gente aqui tranquilamente, seja budista, de umbanda, de protestante, qualquer gente de pensamento que acredite nas mesmas coisas, né? E por isso que Kardec era muito assim também, por mais que tivesse também Deus e causa e efeito como uma dos seus pilares. É que se ele não falasse em Deus naquela época, ninguém ia escutar, ele ia capaz de ser queimado. Mas era mais fácil. Mesmo falando disso, queimava você. Porque eles falam, aí falando que falam que eu tenho um encontro aqui que eu falei que eu tenho umas correntes espíritas, mas eu me lembro principalmente do Valdo, o pessoal da IPV, a apometria aqui da Casa do Jardim. Então tem alguns movimentos que acabam não se fechando dentro desse escopo muito limitante, né, dos movimentos espíritas, e o pessoal se afasta com essas críticas justas, eu acho que são justas, né? Eles fazem isso dentro do grande mesmo. Mas até a gente vai passar uma informação aqui do cismo, do magnetismo, que a gente teve agora essa semana, conhecemos, a gente já conhecia lá em Forquilinhos, ali em São José, né, em Santa Catarina, que é o Núcleo Espírito do Nosso Lar. Eles têm um centro de apoio a pacientes com câncer. E eles trabalham com magnetismo e fluidoterapia também. E é um pessoal muito sério, assim, muito organizado, vocês já conhecem, já tiveram acesso. É o hospital? Eles têm um hospital em Florianópolis. Isso, o hospital é em Ribeirão da Ilha, né? Que é um hospital menor, um espaço, olha de fora, é um hospital mesmo, assim, uma coisa bem grande. E eles têm um centro, o núcleo, né, espírita é em Forquilinhas, onde fazem a triagem, mas também tem ali os trabalhos espíritas. No hospital é só magnetismo, tratamento. E aí eles fazem o tratamento. Quando hora lá, não fez esse tratamento lá. Inclusive, eles ficaram hospedados lá. Agora, eles fazem tipo hospital dia agora, né? Eles não... Eu não sei se ela ficava, mas eu sei que ela era atendida lá, ficava o dia todo. Ficava pousada do lado. Tem uma pousada. E aí eu trouxe eles têm esse informativo nosso lá. É muito interessante porque são assuntos bem diversos, assim, são bem abertos, né? Acho que Vou disponibilizar na biblioteca. para olhar e tal. Eu fiquei curioso de conhecer. É bem interessante. O Centro Espírita Tupiara também, inclusive. Tupiara, muito famoso. também. Eles falam. É atendimento à distância. A distância. E esse eu achei até no início que a gente foi lá antes, a gente, né, conheceu. Só que eu não tinha dado conta que era com magnetismo, né? Magneterapia. O interessante é que o movimento espírita organizado que criou um certo preconceito com outras práticas, né, embora utilizando-se do recurso da mediunidade, mas que não se enquadram nesses padrões que os espíritas organizaram. Porque Kardec, por exemplo, ele acha que se dispensa objetos, se dispensa rituais e tudo, e onde começa a ter um ritual, o uso de objetos, de culto, né? Aí já não é espírita, já se considera espírita. Mas, no entanto, ali está a mediunidade. Quer dizer, a realidade do mundo espiritual está presente em só por outros formatos, né? É bem que falou, eles fazem a posição de irmãos, mas não são eles. São cristãos. Vai lá os católicos carismáticos, né? Eles fazem a posição das mãos, também tem cura. Quer dizer,
o objeto de estudo do espiritismo está por aí. A ciência do magnetismo, o próprio nome magnetismo foi um nome que são todas esse conjunto energético que você está dando um nome. O mesmo para lá chama de magnetismo animal para diferenciar do magnetismo mineral, na falta de uma outra palavra, né? Mas é um magnetismo espiritual que a gente está falando, são energias, é um trabalho com energias. Então, diversas. E dentro da psicologia, na história da psicologia, o Mesmer aparece os primeiros como ligado à psicologia, né? Eu vou pegar um material do Mesmer, não tenho lá, mas ligado à psicologia, a história da psicologia. Já nos organizadores europeus, ali no século IX, século XVIII, já tinha questão do magnetismo dos objetos. Então, por exemplo, um objeto vai ser magnetizado ou fluidificado, não sei usar o nome. Ele vai continuar fluidificado ou magnetizado enquanto tiver uma consciência ou fluidificando, entende? Ele não vai adquirir uma propriedade. Quem tem é um objeto, ele não vai ter uma propriedade. A propriedade dele é externa, ela tem uma consciência que magnetiza ou que fluidifica aqui. Então, que nem as imagens, né? A imagem com a aura de energia. Bom, a aura de energia na imagem não é da própria imagem, né? Mas é de todo aquele conjunto de fiéis, etc., que estão magnetizando ela acaba formando aquela aura em volta dela. Ela existe magneticamente, fluidicamente, aquela aura. Em quanto tempo ela vai existir? Enquanto aqueles fiéis ou aquelas pessoas, aquelas consciências magnetizando naquilo mesmo. Teve uma fase aí do movimento espírita que era das pirâmides, né? Aqui não é corretido. De pirâmides, que aí ela conserva energia. Já teve a cromoterapia, que era um alto franco de eu só não entendo muito bem, nunca me convenci, foi da forma como a cromoterapia funciona, né? Quer dizer que as cores de um determinado. Musicoterapia, tu consegue entender? Musicoterapia é mais fácil, porque qualquer música. Tu consegue perceber a diferença de vibração e de sintonia na música, mas a mesma coisa existe na cor. Sim, mas na música tem gente que. Jerry Almeida, ele adora rock que está pesado. Metaleiro, eu não consigo conciliar de gostar de rock. Mas aí a psicologia vai nos apoiar nesse sentido, porque tu vai ter um símbolo referencial, que vai dizer uma coisa para mim, outra para a Regina, outra para ti, outra para nós, a gente sabe como é que de repente ele relaxa com a Almeida, fala ele fala bem lá, É a tua frequência. mas aí é a pessoa, né? O tambor, né? Funciona muito. Sim, mas a minha crítica à cromoterapia é que as pessoas no centro espírita faziam assim, um arco de luz de lâmpadas coloridas, né? Aí põe a pessoa ali como se aquelas lâmpadas pudessem curar, né? E isso aqui Não, é só potencializar no sentido que vai permitir que aquela pessoa se coloque. Mas aí uma música, uma vibração, que a pessoa se coloque naquela sintonia. É um recurso externo que não sendo utilizado. Sim, mas tem outro método. Aí o método não passe, aí ele diz, agora você vai, pensa no vermelho, pensa no verde. Não adianta pensar no verde, não vai fazer nada. Então eu acho que tem certos pontos aí que ridiculariza. Porque não tem racionalidade. também não vai funcionar. Está excitando o corpo com todas as Se eu botar essa parede de vermelho, não vai ter o mesmo efeito do que essa cor que está aqui, né? De vermelho irrita. É um verde. Exatamente, porque na realidade é uma cor viva, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, agora. Por isso que tem as partes. Agora imagina que está assim, irritado, alguma coisa assim, alguém diz, olha, pensa num campo verde, senta um pouco aí e fica. Sim, como é que eu não tenho umas técnicas? A cor em si, as frequências, são 7 frequências também. Em 7 frequências que o pessoal estuda, vai articular 100 Hz, 200, 300, vai até 900 Hz de frequência, né? Que são também as faixas, né? As pessoas colocarem
Pessoal, feliz aniversário pra Amanda. Bom, obrigado a todos que estão assistindo. Até mais. Essas besteiras todas estão gravadas. Claro.